Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13. Nós vamos estudar nessa manhã do versículo 11 até o versículo 14. E esse é o texto que Deus usou para que Agostinho de Hipona, conhecido também em alguns guetos religiosos como Santo Agostinho, se convertesse ao Senhor Jesus. Agostinho de Hipona tinha uma mãe muito piedosa, que tinha o nome Dona Mônica. E ela orava muito pelo seu filho, ensinou o seu filho os caminhos do Senhor, mas em um momento ali da vida de Agostinho, ele decidiu se desviar, ele decidiu entrar no mundo de cabeça, de perna, de braço, de corpo, de coração, de tudo. E ele conta nas Confissões de Agostinho, toda a vida pregressa, imoral, horrível, nas orgias da noite, nos guetos, da onde ele vivia. Mas um dia, no jardim da casa de um amigo dele, ele começou a ouvir uma criança que dizia em latim: pega e lê, pega e lê. E ele olhou ali, havia um manuscrito, e ele abriu bem o Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. E precisamente o versículo 13, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, portanto Deus falando a nós, diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice. Aquilo começou a incomodar o coração daquele indivíduo que vivia em orgias e bebedices. Vivia tanto assim que o pastor da Dona Mônica, mãe de Agostinho, quando ela foi lá pedir para que o pastor intercedesse junto ao filho dela, o pastor disse a Mônica: olha, seu filho não tem jeito não, Mônica, é caso perdido, Agostinho. Mas ela entendeu que deveria dobrar o seu joelho para ver o seu filho resgatado em Cristo Jesus. Aliás, eu acho que Desperta Mônica deveria se chamar, Desperta Débora deveria se chamar Desperta Mônica. Uma mãe que se pôs de joelho porque sabia que os seus joelhos dobrados uma hora colocaria o seu filho em pé diante de Deus. E Agostinho, então, nesse jardim agora, lê também o seguinte: nem impudicícias e dissoluções. E ele começou a sentir um arrependimento enorme pelas impudicícias e dissoluções que ele cometia na sua vida. Nem contendas e ciúmes. E esse foi o ato final de Deus. E agora Deus encontra Agostinho prostrado diante dele, arrependido dos seus pecados, e dizendo: eu creio, Senhor, eu creio que tu morrestes em meu lugar. Esse texto que nós vamos estudar hoje tem poder. Poder para tirar Agostinho das trevas e levá-lo à maravilhosa luz. Poder para nos tirar das trevas e nos levar à maravilhosa luz. Porque, na verdade, embora Deus tenha usado esse texto para a conversão de Agostinho de Hipona, esse texto é escrito para um grupo de crentes em Roma, que precisa acordar, se despertar para o tempo, e viver uma vida santa, um estilo de vida que agrade ao Senhor, para o encontro com o seu Salvador. Esse texto vai nos falar de conselhos espirituais aos cristãos, quanto ao estilo de vida santo, à espera do Senhor. Estamos, de fato, preparados para encontrarmos o Senhor? Vamos orar.
querido Pai Celestial, resgata, ressuscita, restaura, reanima a nossa esperança no encontro contigo. Senhor, as atividades da vida, os afazeres da vida, os objetivos da vida, os relacionamentos desta vida, muitas vezes tiram, Senhor, a nossa esperança em encontrarmos contigo. E muitas vezes vivemos uma vida apenas terrena, enquanto somos cidadãos do reino dos céus. Resgata, Senhor, nesta manhã, essa realidade que nós temos em Cristo Jesus. De a qualquer momento, a qualquer instante, podemos estar na presença gloriosa de Jesus, o nosso Salvador. E queremos, Senhor, ao chegar lá, podemos apresentar, Senhor, uma vida que glorifica toda a obra salvadora de Jesus em nosso favor. Que honra toda a obra do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. E que agrada toda a santidade do Senhor, de Jesus e do Teu Espírito que habita em nós. Resgata, Senhor, essa realidade em nossa igreja. Resgata, Senhor, essa realidade em todos que estão ouvindo esta mensagem pelo canal da Igreja Batista de Vila Mariana, para que ao encontrarmos com o Senhor nos receba como vidas que agradam ao Senhor na beleza da Tua santidade. Mais uma vez pedimos a orientação do Senhor em nossa mente e nosso coração. E também, Senhor, o mover do Teu Espírito em nossa vontade, em nosso desejo, em nossas convicções. De maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na Tua sabedoria e na Tua santidade. Para que isso aconteça, Senhor, usa-me apenas como instrumento nas Tuas mãos. E não permita que nada que eu falar aqui, nem mesmo os resultados dos intensos estudos teológicos feitos para essa pregação, sejam agora, Senhor, a segurança. Não, mas tão somente o poderoso mover do Teu Espírito em nossa mente e nosso coração, porque é o Senhor que nós queremos glorificar nesta manhã. Nós oramos assim, Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo, de alguma forma, ele ouviu de que os crentes em Roma estavam por demais envolvidos com as coisas da vida. Paulo não havia estado em Roma ainda quando ele escreveu aos romanos, nós sabemos disso, pelos estudos que já temos feito. Mas ele sabia que Roma era uma cidade terrível, promíscua. Uma cidade em que as pessoas se perdiam facilmente nos barzinhos das esquinas daquela cidade, nas casas de mulherinhas daquela cidade, nas tabernas aonde as pessoas iam para o seu happy hour na cidade. As pessoas se perdiam também no vai e volta de uma cidade enorme, capital do império, aonde se tinha gente de todo povo, língua, tribo, nação. Uma das cidades, se não a cidade mais poderosa, mais rica do mundo. E Paulo sabia que os cristãos poderiam se perder em meio a tudo isso que se encontrava naquela cidade, em Roma. Se você percebeu, não é muito diferente dos nossos dias. Dado as diferenças tecnológicas, não é muito diferente dos nossos dias. Não somos aqui em São Paulo a capital do mundo, mas somos a capital do estado de São Paulo, uma das cidades mais poderosas e ricas do mundo.
certamente a mais rica e poderosa do Brasil. E muitas vezes por causa disso, e de tudo que encontramos em nossa cidade, em nossa vida, nós acabamos por nos envolver com as coisas deste mundo. E se você não mora em São Paulo, que me acompanha pelo canal da igreja, na sua cidade também isso acontece, por menor que ela seja. Nós acabamos nos envolvendo com as coisas da nossa vida, do mundo, do vai, do volta, do faz, do desfaz, e esquecemos-nos do Senhor. Quantos de nós lembrou de ler a Bíblia essa semana? Quantos de nós lembrou que existe a palavra de Deus que é útil para me habilitar a toda boa obra na segunda-feira passada? Ou se lembrará amanhã? Ou só lembramos de pegar a Bíblia quando o pai e a mãe dizem: não esquece da Bíblia. Aonde está minha Bíblia? Ai, onde eu deixei a minha Bíblia? Aí começa a puxar todas as coisas que estão por cima lá da mesa do quarto e olha para baixo da cama. Onde está a minha Bíblia? Porque ela ficou esquecida durante uma semana inteira. A palavra de Deus, do Deus que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. Percebe como nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo? E por isso o que Paulo escreve é o que Deus quer que nós saibamos agora, no século 21. Ele escreveu no primeiro século. 21 séculos passam-se e a palavra de Deus é útil ainda. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Que tempo é esse? Essa é uma palavra que não é o nosso tempo cronológico. Tem duas palavras para tempo no grego. Cronos, nosso relógio, o que eu vejo aqui e vejo lá na frente para não passar o tempo do culto. O pastor prega aqui com o olho em vocês, na Bíblia e no relógio. Para não ficarmos aqui 3 horas pregando a palavra e você vai indo embora e dizendo: pastor, que Deus te abençoe, tchau. Cronos, daqui um tempo vai ser meio-dia, depois às 4 horas, já tenho coisas planejadas para fazer no Cronos. Só que existe um outro tempo, que é o Kairos. Eu posso planejar o Cronos, eu posso até achar que eu tenho soberania no Cronos. Quando planejamos, achamos que somos soberanos no Cronos, mas não somos soberanos no Kairos. Eu estou planejado nesse domingo algumas coisas, você também. Mas nós não sabemos se estaremos aqui para cumprirmos o nosso planejamento. Ou se estaremos e o que vai acontecer para mudar o que planejamos. Esse é o Kairos. São os propósitos de Deus, do Deus soberano sobre nossa vida. E nós que conhecemos o Kairos, o tempo soberano de Deus, sabemos que Ele disse que um dia voltaria para tomar a sua igreja, para estar para sempre com Ele nos céus. Desde o momento em que Jesus é assunto ao céu, Ele vai subindo ao céu, e aqueles apóstolos da Galileia vão vendo Jesus subir, e aqueles anjos dizem: assim como vocês estão vendo este subir, um dia Ele voltará. Eles começam a viver na expectativa e na esperança do retorno de Jesus. Por isso, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que passa, a minha salvação está mais perto do dia do que eu criei. Eu me converti em abril de 1983. A minha salvação está mais próxima agora do que em 1983. Paulo esperava a volta de Jesus a qualquer momento.
E ele está dizendo aos crentes de Roma: esperem, despertem do sono. Não fiquem envolvidos demasiadamente com as coisas desse mundo, com vai e volta, com faz, com propósito deste mundo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E ele diz assim: porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Essa é a expectativa de um crente que tem os olhos nos céus, que tem o coração nos céus, que tem a mente nos céus. Por isso, em outro lugar, ele escreve: pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima. Aqui é uma palavra de alerta para todos nós. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso há mais de 2000 anos atrás. E parece que demorou para Jesus voltar, porque não voltou ainda. Mas ele pode demorar ainda mais 2000 anos, a gente não sabe. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Só Ele, o Pai Celestial e o Espírito Santo que habita em nós. Por isso precisamos ficar alertas, despertos do sono, porque esse momento pode chegar a qualquer momento. Mas tem uma outra situação aqui que faz nos encontrar com o Senhor. Não é só a volta dele, mas é a minha convocação por Ele. Jesus pode me convocar a qualquer momento para estar com Ele. Esse é outro Kairos soberano de Deus. O tempo da nossa vida cronológica, o tempo do nosso Cronos, está sujeito ao Kairos de Deus. Ele definiu quantos dias eu viverei. Estão todos escritos no livro dele, diz o Salmo 139. Nenhum de nós vai viver 1/1000 de segundo a mais ou a menos do que a vontade soberana de Deus. E nós nos encontraremos com o Senhor. E a hora que nos encontrarmos com o Senhor, o que eu vou apresentar a Ele? O que eu vou dar a Ele? Então Paulo começa a mostrar o estilo de vida santa, santo à espera do Senhor, que rejeita as obras das trevas e se reveste das armas da luz. Veja bem o texto: vai alta a noite e vem chegando o dia. Essa é uma expressão que nos dirige a um horário avançado da noite, alta madrugada, quando nós já estamos esperando o dia raiar. Está próximo, sempre deve estar próximo para nós. A qualquer momento, Jesus pode voltar, ou a qualquer momento Ele pode me convocar. Como eu encontrarei o Senhor? E Ele então responde para nós: deixemos, pois, porque a qualquer momento nós podemos nos encontrar com o Senhor, a qualquer momento Ele pode nos convocar. Portanto, pois, então, deixemos, rejeitemos, deixemos de lado, coloquemos não como prioridade na nossa vida. O quê? As obras das trevas. Gente, o que estamos fazendo em nossa vida que são obras das trevas? Aquilo que a palavra de Deus deixa clara para nós, que não é para ser praticado por nós. Há várias listas nas Sagradas Escrituras, a todo tempo.
Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 5 a 11, ele dá uma lista. Ao escrever aos de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 18 a 22, ele dá uma lista. Ele, ao escrever aos Romanos, ele deu uma lista lá no início da carta, no capítulo 1, do versículo 32 seguinte. Ele escreve aos Efésios e dá uma lista. Ele escreve aos Tessalonicenses e dá uma lista. Aí Pedro escreve à igreja dispersa e dá uma lista. João escreve e dá uma lista. E eu vou para o Antigo Testamento e dá-lhe lista de obras, atitudes, pensamentos, relacionamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas ele diz aqui: deixem isso de lado, fujam disso, rejeitem isso, punham isso longe de vocês e revistam-se das armas da luz. Esse paralelo é interessante. E eu confesso para vocês, eu apanhei com ele essa semana. Por que ele faz um paralelo entre obras e armas? Foi à toa? Eu não acredito em à toas no texto bíblico. E vocês sabem disso. Não acredito em acaso. Eu creio que o estilo bíblico ele é propositalmente escrito pela inspiração do Espírito Santo. E as palavras que esses homens usaram são as palavras que o Espírito Santo queria que eles usassem. A palavra armas aqui é a palavra instrumentos, ferramentas. E obras se faz com instrumentos, com ferramentas. Só que as obras da carne nós fazemos com instrumentos e ferramentas corruptas, pecaminosas da carne, que são os nossos sentimentos corruptos, nossas vontades pecaminosas, nossas intenções maldosas. Isso são os instrumentos das obras da carne. Quando Paulo diz, revistamo-nos dos instrumentos da luz, o que ele está dizendo é, peguem aquilo que o Senhor nos dá, para oferecermos os nossos membros como membros de santidade e justiça. Aliás, ele falou isso em Romanos capítulo 6. O que Paulo está dizendo aqui, daqui para frente, minha gente. O que Deus está dizendo agora é daqui para frente, meus filhos. Vocês vão usar os instrumentos da luz para a vida de vocês. Vão sentir como Jesus sente. Vão falar como Jesus fala. Vão planejar como Jesus planejava ou planeja. Vão se relacionar como Jesus se relacionava e se relaciona. Esses são os instrumentos, são as armas da luz. E vou rejeitar os instrumentos das trevas. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 7. Dá uma olhadinha rápida. Como são os instrumentos que a minha mente falhou aqui, irmãos. Mas é quando a palavra de Deus diz sobre... Aqui, achei. 7:21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios.
Esses são os instrumentos das obras das trevas. A prostituição, a palavra aqui é porneia. Sabe qual é o instrumento das obras das trevas? A pornografia, os furtos, os homicídios. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Mas 1 João 3,15 diz: aquele que odeia ao seu irmão é como um assassino. Instrumento das trevas, o ódio. Os adultérios. Indivíduos, machos e fêmeas, que ficam engendrando o adultério. A avareza. O querer mais e mais e mais e mais e mais. E viver triste porque eu quero mais. E sacrificar família, sacrificar casamento, sacrificar a vida com Deus porque eu quero mais. As malícias, maldades. Bullying entra aqui. Bullying com pessoas. O dolo, falar mal. A fofoca, a maledicência. A lascívia. Aquela mente que só pensa em imoralidade o tempo inteiro. Através de palavras imorais, de piadas imorais. A inveja. A blasfêmia. A soberba, a loucura. Essa é uma lista. Uma lista. Das muitas listas que a palavra de Deus diz: não usem esses instrumentos, mas usem os instrumentos da luz. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E buscar os instrumentos da luz. Mas ele continua. Andando dignamente. Andemos de forma honrosa, decente. Como em pleno dia. Porque aqui é uma referência à cultura da época, que nos nossos dias, até uns anos atrás ainda era respeitado. Agora está virando uma Sodoma e Gomorra. E agora vem o verão, a coisa piora ainda mais. Mas ele está se referindo a algo que acontecia lá no primeiro século e acontecia até alguns anos atrás aqui em nossas vidas. Em que as pessoas, durante o dia, andavam de forma decente, mas à noite, elas revelavam o que havia na sua alma e no seu coração. E a forma de vestir, a forma de agir, o estilo de vida, à noite, era promíscuo, imoral, corrupto. Por isso ele diz: andemos decentemente como em pleno dia. E agora ele vai dar uma informação que tinha a ver com a noite em Roma. Não em orgias e bebedices. Aqui ele vai usar uma figura de linguagem, ou não propriamente uma figura de linguagem, mas um mecanismo gramatical que tem no português, tem no hebraico, tem no grego, que é conhecido como endíades. Os professores, aliás, hoje é dia dos professores, já já nós vamos orar por vocês, professores de português, devem já ter ensinado ou conhecem a expressão endíades. É quando eu uso dois substantivos ligados por uma conjunção aditiva, mas que na verdade é como se eu estivesse usando um substantivo com um adjetivo. Então quando Paulo escreve aqui, não em orgias e bebedices, ele está dizendo assim, aquelas orgias que são consequências da bebedice. Sabe o que ele está se referindo aqui? A procissões que aconteciam à noite na cidade de Roma. Quando as pessoas que estavam em casa dormindo começavam a ouvir
um alvoroço na rua. E então abriam as suas janelas para ver o que estava se passando. E eles viam pessoas despidas, seminuas ou nuas, dançando de forma sensual e imoral. Homens e mulheres, todos numa orgia, adorando ao deus Bacos, ou Dionísio, que eram os deuses ligados ao vinho, à bebida, à alegria do beber, que levava os indivíduos a procissões imorais nas ruas de Roma. É interessante. Eu não vejo procissões, mas eu vejo grupos, em domingos como hoje, bem de manhãzinha, na frente de onde eu moro, chegando das bebedices, das orgias, e como se fosse uma procissão a Bacos ou a Dionísio, eles vêm cantando e falando. E quando eu olho na janela e olho para aquelas pessoas que estão chegando, às vezes às 6h30 da manhã, da noite, a Bacos e a Dionísio dos nossos dias, o que se vê é exatamente isso. Pessoas indecentes, falando coisas indecentes. Esse estilo de vida não agrada a Deus. E eu e você não podemos considerar sequer contemplar esse estilo de vida. Mas sabe o que me preocupa? E está me preocupando. E espero ser ouvido, porque está me preocupando. Essa bebedice que gera essa orgia, me parece que está sendo descuidada no meio cristão. E em nossas festas, em nossos casamentos, o que eu tenho encontrado é que não há muito critério para o uso dessas bebidas que podem levar ao desequilíbrio, ao descontrole e à orgia. E parece que nós estamos nos esquecendo que os nossos olhos devem estar nos céus. E estamos olhando para o que o mundo faz. O mundo faz, vamos fazer também. Que mal há ter? Que mal há? Deixa eu ler um texto com vocês. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios 23. Porque isso está me preocupando aqui na igreja. E me preocupando no mundo cristão. E às vezes com o argumento de, sou maduro. É mesmo? Então se você é maduro, a Bíblia diz que eu que sou maduro, eu considero por testemunha um imaturo não fazer. Só que a argumentação do maduro agora, não, eu sou maduro, então eu posso fazer. Isso não é maturidade, isso é egoísmo. Que o maduro diz, eu posso fazer, mas eu não vou fazer por amor a ele, que é mais fraco, ele vai se escandalizar. Eu não sei se ele tem equilíbrio. Isso é maturidade. E me preocupa. Em Provérbios capítulo 23, nós encontramos a palavra de Deus falando para nós, toma cuidado com o vinho. Toma cuidado com o vinho. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo. Toma cuidado. Para quem são os ais? Versículo 29. Para quem são os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Bebida misturada aqui é a nona avó da cerveja. Se a Bíblia está dizendo que há ais para isso, e se é perigoso eu ficar olhando, me demorando a olhar para isso, não pensemos nós que nós estamos imunes a essas orgias e bebedices de Romanos 13.
E está me preocupando isso como pastor. Até agora eu não peguei ninguém beberrão, porque a hora que pegar não vai só me preocupar. Eu como pastor vou apertar. Porque a Bíblia diz para não se embebedar. Aí a conversa mudou de patamar. A conversa ainda está no patamar do cuidado aqui. Do cuidado. E não é porque eu não quero. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Sinceramente gostaria de ter escrito. Mas Deus não me escolheu para escrevê-la. Então eu engulo a minha arrogância e eu entendo que Ele me chamou apenas para pregá-la e ponto final. E vou pregar até a hora que Ele quiser. Ele é que manda. Mas não fui eu que escrevi isso, gente. Não sou eu que escrevi o que eu estou lendo aqui. É o nosso Deus, aquele Deus que deu o Filho dele. E a Bíblia diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Sabe o que é isso? Não tem mal nenhum. Olha aí, um pouquinho só. De fato, a Bíblia não proíbe você tomar um pouco de vinho. Mas ela diz, é melhor não beber. É melhor não beber. E o que eu vejo é que nós estamos nos perdendo nisso. E é bom que nós nos alertemos. E esse texto veio no momento, quem sabe, ideal. Para festas, casamentos, reuniões. Cuidemos. Porque esse estilo de vida não agrada o Senhor. Não em impudicícias e dissoluções. Essas duas palavras aqui, ela tem essa literalidade. Coito imoral. A palavra é coito. Traduzida aí para impudicícia. E dissolução é uma palavra que é para imoralidade sexual. É o coito imoral. A relação sexual imoral. Outra coisa que me preocupa, e muito, perdemos a mão, abaixamos a guarda, no que diz respeito a relacionamento sexual fora do casamento. Parece comum entre os cristãos, e entre os cristãos envolve também a Igreja Batista de Vila Mariana. Isso é para todos nós aqui, para vocês que ouvem no canal da igreja. Nós não estamos mais lidando com o coito imoral fora do casamento, seja adultério, seja o que eles chamam de fornicação, que na verdade é adultério do mesmo jeito, fora do casamento. E parece que se tornou um relacionamento normal, no namoro, no noivado, nas saídas de casais, não é? De cônjuges que vão viajar um tempo fora, num congresso. Que isso? Ficamos loucos, endoidamos-nos. Nunca Deus diminuiu o valor da sua santidade e da santidade que Ele requer de nós. E não me interessa qual é a evolução imoral do mundo, qual é a percepção imoral do mundo. Essa semana eu fui abordado por uma pessoa que me conhece como pastor aqui na igreja, não é do nosso meio. O senhor não é o pastor da Igreja Batista de Vila Mariana? Eu já disse, sou sim, fiz alguma coisa errada? Não, meus filhos estudaram no colégio. E aí ele disse assim, aonde nós vamos parar, pastor? Com essa imoralidade tal que vivemos no mundo. Eu não sei se essa pessoa que conversou comigo frequenta alguma igreja. Eu penso que sim. Eu não entrei nesse detalhe com ele. Que pessoas estavam passando entre nós e a conversa foi um pouco mais rápida.
Mas percebe a preocupação desse indivíduo, porque ele tem 2 filhos que estão agora na juventude. E aonde nós vamos parar com isso? Agora, sabe o que me preocupa? É que nós, igreja, eu falei para ele. Ele disse, o que fazer? Eu falei, olha, o que nós temos que fazer é que como igreja, já que ele me identificou como pastor da igreja, nós precisamos mostrar a luz do mundo para essas pessoas, para que eles saiam das trevas e conheçam a verdadeira luz, Jesus Cristo. Agora, colegas, irmãos, irmãs, igreja, vocês que me ouvem pelo canal, se eu e você abaixarmos a guarda e tivermos o mesmo estilo imoral nos nossos coitos, como eles têm o mundo, que diferença eles verão em nós? Como eles vão chegar em nós? Como é que vocês conseguem? Como é que vocês podem? Um dos meus filhos, não vou falar quem é por uma questão de ética, mas é a menina casada da família. Quando estava prestes a se casar, ela foi à médica ginecologista. E a médica perguntou para ela, filha, como é a sua atividade sexual? Ela disse, não tem nenhuma não, doutora. E a Denise estava com ela. E ela falou, então vai lá para eu te examinar. A Denise ia passar pela consulta também. A Denise foi se preparar para os exames normais, no médico ginecologista. E ela ficou sozinha com a Débora na outra sala. E ela disse assim, filha, você está com medo de falar porque a tua mãe está aqui? Pode falar para mim. E a Débora falou, falar o quê, doutora? E a doutora, você não tem atividade sexual? Não, senhora, doutora, nunca tive. Não tenho. Percebe? É difícil para o pagão acreditar. Como é que pode? Pode. Sabe como pode? Quando eu decido ter um estilo de vida que agrada ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu digo não ao coito imoral. Eu deixo de lado todos os meus desejos, todos os meus amores, todas as minhas paixões. E vivo uma vida santa que agrada ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos viver. Porque é isso que a palavra de Deus pede. Não andemos em impudicícias e dissoluções. Por isso nos cuidemos. E não em contendas e ciúmes. De novo uma diz aqui. Em contendas que são geradas por ciúmes. Aqui as duas palavras usadas é uma palavra que as pessoas têm no coração e querem fazer e impor as suas opiniões. Por zelos, ciúmes que elas têm dessas opiniões. E armam contendas por causa disso. Paulo vai continuar tratando disso depois do versículo 14. Mas como é gozado que isso tenha acontecido também na igreja. Pessoas que armam contendas, que dividem grupos na igreja. Porque têm preferências por determinada ideologia política. Por determinado time esportivo. Gente, desculpe frustrar vocês, mas eu santista, você corintiano, você palmeirense, você são paulino, você flamenguista, você seja lá o que for, lá no céu seremos todos remidos do Senhor. Nenhum corintiano vai ter uma sala menor no céu do que um santista. Nenhum palmeirense vai estar no primeiro andar, enquanto o flamenguista está no 10º andar das moradas celestiais. E muitas vezes, há dissensões por causa disso. No céu, queridos, não haverá direita, esquerda e centrão.
seremos todos súditos do Rei dos Reis. Então, gente, Jesus não vai falar, os da esquerda venham aqui para a minha direita, e os da direita à esquerda, para aprenderem que isso não é o valor maior na vida. Quantos irmãos em Cristo estão ainda em inimizade por causa de ideologia política? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Vocês estão vendo aí os acordos que existem agora? E ficamos, nós, cristãos, na internet, pastores, pedindo desculpa para gente de esquerda, adorando gente de direita. Contendas e ciúmes. Agora, o pior é quando isso acontece dentro da igreja, sem levar essas coisas de ideologia, time, convicções. É quando eu, dentro da igreja, começo a ter preferências e não aceito o indivíduo aqui, não aceito o indivíduo ali, e começo a cometer bullying dentro da igreja. Isso não agrada a Deus. Isso não pode existir no nosso meio. Paulo termina dizendo: o estilo de vida santo à espera do Senhor se reveste de Cristo Jesus e se indispõe às concupiscências da carne. Ele fecha agora, vocês entenderam o que eu falei? E aí ele diz assim: mas não vivam em orgias, bebedices, impudicícias e dissoluções, não em contendas, em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não se disponham às concupiscências do coração. Concupiscência é desejo forte. A palavra aqui é desejo forte, que quase não se contém. Mas ele diz para se revestir do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos acompanhando a guerra em Israel. E eu tenho acompanhado algumas entrevistas de alguns soldados jovens, rapazes jovens, 25, 26, 27 anos, que estão sendo convocados, eram da reserva. Até outro dia estavam no exército. E um deles, o entrevistador perguntou: como é que ficou sua vida? E ele disse o que ele fazia. Ele falou: está tudo lá onde eu moro, perto de Tel Aviv. E eu deixei tudo lá. Está tudo trancado lá na minha casa, meu computador, tudo lá, meu trabalho, porque eu fui convocado. E eu estou agora com isso aqui, que era o uniforme do exército israelense, no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, esperando o momento em que o meu comandante disser: vamos entrar. Essa figura de um soldado, também Paulo usa para dizer a Timóteo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: um soldado que foi convocado, ele não se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o convocou. Esse moço, soldado em Israel, largou tudo e se revestiu de novo do uniforme israelense, das armas de Israel, para defender o seu país. Nós temos algo muito maior. O Senhor pede para que nós deixemos todas as coisas do mundo de lado e nos revistamos das armas da luz e do Senhor Jesus Cristo para nos
prepararmos, não para a ordem do comandante para entrarmos na faixa de Gaza, mas para a ordem do nosso comandante quando ele disser: venham, entrem para o gozo do teu Senhor. Se o Senhor me convocar agora, e convocar você agora, para entrarmos no gozo do seu Senhor, com que roupa o Senhor vai me pegar? Com que roupa eu me encontrarei com o Senhor? Com a armadura da luz? Com o uniforme da luz? Ou com os trapos da imundícia das trevas? Com que roupa eu me encontrarei com o meu Senhor?